Boa noite a todos, todas e todes. É uma alegria estarmos aqui, enquanto Comissão Nacional de Saúde Mental, dos PETs, Programas de Educação Tutorial. Nós, da Comissão Nacional de Saúde Mental, tivemos aí, a iniciativa nesse ano de 2021, de trazermos temas relevantes à realidade das petianas e petianos, tutores e tutoras, enfim, todos aqueles que estão envolvidos e envolvidas com os temas relacionados aí à pandemia, às novas configurações da realidade social mundial brasileira, e hoje é uma grata satisfação nós iniciarmos efetivamente aí as promoções de atividades da Comissão Nacional de Saúde Mental. Então, bem-vindos e bem-vindas, é uma alegria estarmos aqui. Eu sou Regina Maura Rezende, eu sou assistente social, sou docente da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, sou petiana, tutora do PET, Serviço Social, Conexões e Saberes, da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Eu sou morena, de alta estatura, cabelos encaracolados, e estou num espaço, de um quarto, em que há uma parede vermelha com quadros e todo o mobiliário. Nós estamos aqui, enquanto Comissão Nacional de Saúde Mental, conforme eu já destaquei, iniciando as nossas atividades e promoções com a finalidade de trazermos algumas reflexões acerca da realidade a qual a gente está imerso no ano de 2021. Nós iniciamos as atividades enquanto Comissão Nacional no ano de 2020, foi criada, então, essa comissão no último Encontro Nacional dos PETs, o ENAPET, Encontro Nacional dos Programas de Educação Tutorial em nível nacional, e essa comissão, então, foi instituída. Nós temos, atualmente, 5 componentes, e temos um edital de fluxo contínuo o qual nós compartilhamos com vocês, para que todos e todas possam se sentir convidados a compor essa comissão, uma vez que o edital tem um fluxo contínuo de recepção de propostas de inclusão a essa comissão. E é importante entender, inicialmente, que a nossa saúde mental, ela possui características intrínsecas e extrínsecas. Nós temos aí questões que são absolutamente vinculadas à nossa vida objetiva, de demandas, efetiva à nossa condição básica de manutenção, de vida e tudo mais. E nós temos aquelas questões que são oriundas dos nossos sentimentos, das nossas relações, e que tudo isso promove aí um grande caldo de situações que podem trazer repercussões para a nossa saúde mental. A nossa saúde mental, então, ela está diretamente ligada à maneira com a qual lidamos e organizamos as nossas ideias, as nossas emoções, as nossas responsabilidades e tudo aquilo que está envolto à nossa realidade cotidiana, Então, nós temos aí que administrar uma série de realidades para que nós tenhamos condições, enfim, tudo que vai compondo o nosso cotidiano da vida. E petianos, seja na condição de tutores, ou de bolsistas, ou voluntários, ou de colaboradores, enfrentam aí diversas dificuldades no decorrer da formação e também da permanência e estadia no PET, E essas dificuldades, elas podem ser potencializadas por desigualdades estruturais, por questões relacionadas às emoções, e muito especificamente nesse ano de 2020 e 2021, as questões relacionadas à pandemia, Além de uma série de contextos específicos advinda de uma realidade social a qual estamos imersos, atrasos de bolsas, o não incentivo à ciência, o não incentivo à promoção de conhecimento de qualidade, ao negacionismo de doenças, a toda uma forma com que o Brasil tem enfrentado, institucionalmente falando, a questão da pandemia, Nós temos aí, nesse instante, inclusive, que nos solidarizar aí às famílias que perderam tantos entes queridos e aos mais
de 500 mil de brasileiros que foram aí, né, que tiveram suas vidas ceifadas precocemente por uma doença que já existe vacina. Então, nós temos uma série de questões que têm impactado severamente na nossa condição enquanto estudantes, trabalhadores, docentes e tudo mais. E a Consaúde Mental, que é a Comissão Nacional de Saúde Mental, ela visa criar uma ponte entre todos os PETs, né, os programas de educação tutorial, promover o debate, reflexões acerca da saúde mental, bem como promover aí um ambiente mais saudável, né, de reflexões acerca dos reais significados de saúde mental e poder, inclusive, compartilhar com toda a comunidade, com toda a sociedade também interessada. Então, agradecemos e eu passo para que o Guilherme possa dar continuidade aí à nossa discussão da noite. Mais uma vez, obrigado, bem-vindos e bem-vindas. Boa noite, obrigado, professora Regina. É uma honra estar aqui nessa primeira live de um ciclo que nós estamos propondo enquanto Comissão de Saúde Mental dos Grupos PET. E hoje nós contamos com a presença da Fernanda Luma. Meu nome é Guilherme Massal, sou estudante de enfermagem na Universidade de Brasília. Eu faço parte do PET Ceilândia e fazendo fazendo minha descrição, eu sou um homem branco, de estatura média alta, tenho cabelos e olhos castanhos, estou em uma parede de fundo claro, tenho um quadro e uma planta de samambaia ao meu lado. Apresentando agora a nossa primeira live, que tem um título Pandemia e Luto, nós convidamos a Fernanda Luma. Fernanda Luma é atualmente doutoranda em Serviço Social pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, UERJ, possui graduação em Serviço Social pela Universidade Federal de Pernambuco, especialização em Saúde Mental pela Uninter e mestrado em Serviço Social pela Universidade Federal de Pernambuco. A sua última atuação profissional foi como professora da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e tem como experiência na área de serviço social, com ênfase na área de saúde mental, atuando principalmente com temas ligados à educação, idosos, trabalho, saúde mental, serviço social e suicídio. É uma honra estar aqui e nós agradecemos Fernanda ter aceitado o convite e convidamos ela para a sua apresentação. Obrigada. Obrigada, boa noite, pessoal. Eu sou Fernanda, fazendo a minha descrição. Eu sou mulher morena, que está mais para sofrida sem cor do sol nessa pandemia, no isolamento social, pálida, mais para o tamanho pequeno, portátil, do que para o médio. Vou estar falando com vocês aí um pouquinho sobre pandemia e luto na perspectiva da saúde mental, que é a minha área de paixão e a área que eu atuo há quase 12 anos, tá bom? Eu vou compartilhar a minha tela aqui para a gente começar. Caso tenha algum problema no áudio, se paralisar a imagem, vocês, por favor, liberem o microfone e me avisem, porque aí quando a gente abre aqui, a gente já não tem domínio do que vocês vão falar no chat, tá bom? Se vocês quiserem enviando as perguntas de vocês, a gente tenta resgatar aí no final da apresentação. Bom, vamos lá. Falar de pandemia e de luto tem que nos obrigar a falar inevitavelmente de morte antes. 1 ano e meio, mais ou menos, que a gente está nessa saga aí da pandemia, né? Mais de 500 mil famílias receberam um telefonema, provavelmente, com a pior das notícias que nós poderíamos receber, né? De que alguém que você conhece, alguém que você ama, um parente seu, um amigo seu, morreu. Eu estava como coordenadora multiprofissional de um hospital maternidade em Fortaleza, que foi uma das cidades que teve aí a todo momento no ranking de números de Covid. Saí recentemente por conta do final do doutorado, mas acompanhei toda essa saga, né, do início da pandemia, da primeira onda, daquela meio que parada entre primeira e segunda onda, e o alvoroço da segunda onda. E acompanhei de perto esse processo das ligações, de famílias chegando após uma ligação, às vezes de madrugada, às vezes de manhã, de que, olha, você é parente de fulano,
você pode vir ao hospital, você pode trazer os documentos, né? Para quem já teve alguém hospitalizado, essa é a ligação que vai disparar seu coração. Vai te deixar, vai te fazer ir ao hospital já sabendo que você não vai ter uma boa notícia às vezes, né? E isso é ruim, às vezes a gente tem uma equipe que não é preparada para essa notícia, que acabava dando ela muito seca, muito sem humanização, não porque as pessoas não fossem humanizadas, mas porque o contexto, o cotidiano em meio à pandemia, a correria, a quantidade de profissionais afastados, a ausência em alguns hospitais de comissão de humanização, por vezes fez a gente pecar muito no manejo desse processo, o que, na minha opinião, dificultou ainda mais o recebimento dessa notícia e a abertura de um processo de luto, né? Bom, falar de 500 mil famílias que receberam essa perda, ou mais de 500 mil pessoas que morreram, é imaginar essa cena do estádio de Michigan, nos Estados Unidos. E eu queria que vocês fizessem um exercício de abstração, de retirar essas imagens de pessoas, de cabeças, que é o que a gente vê aí, e tentassem visualizar caixões. E depois disso, vocês multiplicassem por 5, para ter uma noção de quantas perdas nós tivemos só no nosso país. E eu falo isso porque em algum momento, eu acredito que todos nós percebemos de como a gente embruteceu no processo e como isso tudo facilmente viram apenas números, se eu não me chamar a realidade, se eu não começar a enxergar um rosto ali, uma perda real, um amor perdido ali, né? Eu lembro no início da pandemia, quando se falava nisso ainda lá no Japão, na China, na Europa, e não tinha chegado ainda a notícia no Brasil, e a gente ficava assistindo aquilo com pesar, mas ao mesmo tempo era uma coisa um pouco irreal, porque nossa geração nunca passou por uma pandemia, né? Falando da geração da casa dos 30, que é onde eu me encontro, acredito que boa parte se encontra entre esses 20, 30, 40 anos aqui. Então, é uma experiência que acaba sendo abstrata porque nós nunca vivenciamos. E aí eu lembro quando estava em Fortaleza e que estava me arrumando para ir para o hospital e de repente o jornal noticia que tinha positivado o primeiro caso no Ceará. E aí eu fiquei, nossa, chegou, e agora? Né? O que a gente vai fazer? Como é que a gente vai se adaptar? Como é que a gente vai lidar com isso? O que eu consulto para preparar a minha equipe para isso? Eu coordenava 8 equipes na época, serviço social, psicologia, fisioterapia, fonoaudiologia, farmácia, nutrição, e todas as pessoas estavam naquele, né, a pergunta que todos os profissionais, quando começou a pandemia, se fazia, né, como é que a gente age com isso? Como é que a gente vai adaptar o hospital para isso? Então, aquilo vai obrigando a gente a parar de ver só números distantes, e ver famílias, e ver pessoas, e ver o amor da vida de alguém. E esse é um exercício, eu sei que eu estou falando com uma grande maioria de estudantes, que vocês vão ter que ter para o resto da vida, para não desumanizarem o processo. Eu preciso realmente me puxar, me obrigar a lembrar que tem pessoas, vidas sendo perdidas ali, para eu não me perder na burocracia dos processos, nos números, e parar de enxergar seres humanos, né? Há uma diferença da forma que eu me porto com isso, da forma que eu cobro medidas no meu trabalho, da forma que eu movimento a minha equipe, a depender de como eu estou olhando para toda essa situação, né? Que para a gente é uma situação de calamidade. E bom, falando aí de morte, nessa situação de pandemia, inevitavelmente a discussão de morte ficou muito presente. E aí aquele clichê do demonstre o que você sente, fale para quem você ama, né, evite arrependimentos, ele parou de ser um clichê distante também e começou a se tornar obrigatoriamente muito real, porque as pessoas iam perdendo familiares, e algumas pessoas mais de um familiar na mesma família, de maneira muito abrupta. Eu lembro da primeira morte que a gente teve confirmada por Covid no hospital, e que foi uma morte muito rápida, e eu fiquei assim, enlouquecida. Já trabalhava com luto por conta da discussão de envelhecimento e de saúde mental, mas naquele momento eu fiquei, gente, o que eu faço com todo esse aprendizado de 10 anos que parece que não cabe mais aqui? Porque foi uma idosa, chegou carregada pelo cílio, já tinha tido sintomas em casa, e o pessoal naquela resistência de não querer levar para o hospital, quando levou ela já estava tendo uma parada, ela já chegou em parada cardíaca para a gente, e não houve mais o que fazer, mas aí fez o teste, positivou, e eu fiquei, gente, entre o momento que ela chegou, naquele alvoroço da família, gritando, correndo, pedindo ajuda, pedindo para socorrer a mãe, e a notícia do óbito, não foi nenhuma hora.
não dá nem tempo da família cair uma ficha do ela pode morrer, a gente pode perder a nossa mãe, a nossa avó, e o que é que a gente vai fazer com isso? E a gente se despediu, houve tempo para isso? Não houve. E eu fiquei, como que a gente trabalha? Porque se vocês já participaram de um ritual de luto, de perda na família, em casa, falando aqui da realidade do Nordeste, do interior do Nordeste, aqui ainda é muito comum você ver o processo de velório ser feito dentro da casa da pessoa, na sala, no quintal, seja onde houver espaço para as pessoas circularem. E quem já assistiu esse processo, esses corpos ficam normalmente aqui 1 dia, 2 dias, até 3, esperando que os familiares que estão em outros estados venham para se despedir também. E esse é um tempo muito, muito precioso e muito necessário para as pessoas caírem a ficha de que, de fato, a pessoa morreu, de que, de fato, ela não volta, delas fazerem falas, mesmo para um corpo morto, sobre o que elas pensam, sobre o que elas achavam dessa pessoa, quanto elas amam, quanto elas não sentem falta, de pedirem desculpa. É um processo necessário, por isso que a gente chama de ritual de despedida. E esse foi um ritual que foi quebrado de maneira muito abrupta. Quando se vê a notícia de que não, olha, o corpo que positivou para a Covid morreu, não pode ter o velório, tem que seguida já enterrar. Isso caiu como um soco no estômago para algumas famílias, porque é como se a gente pulasse uma parte que me faz entender que a pessoa faleceu. Principalmente para crianças, né? Criança que é muito concreta, quando ela não tem uma imagem para colocar no lugar dessa falta, vão ficar várias teorias do porquê que eu não vejo mais essa pessoa, e isso é muito adoecedor. E mesmo para a gente adulto que não é tão concreto, consegue fazer um processo de abstração, fica como se faltasse algo importante ali, né? Fica um buraco a ser gerido ali no processo. E, bom, a gente tem 2 coisas aí nessas mortes da Covid. A gente tem as mortes por Covid, que tiveram todo esse processo, todo esse medo, essa ansiedade e todas essas barreiras do processo de luto. E temos as perdas que não foram por Covid, mas estão sendo na era Covid, que estão tendo impacto também por conta disso, não estão fora, né? Essa pandemia acarretou perdas no mundo todo. A gente está vivenciando um luto coletivo enorme. Se só no nosso país 500 mil de pessoas faleceram, imagina o quanto o mundo está lamentando perdas há 1 ano e meio, né, de maneira contínua, né, o que vai sugando um pouco mais as nossas energias no processo. Falando como profissional da saúde que ficou assistindo não só as suas perdas pessoais, mas as perdas de várias pessoas diariamente por 1 ano e meio no hospital. E que não tem como a gente não sentir. Né? Eu costumo dizer que quando a gente para de sentir isso, a gente perdeu um pouco da nossa humanidade, eu preciso resgatar isso de alguma forma. Além da morte, além da perda física, a gente tem perdas que são perdas econômicas, perdas de status, perdas de relacionamento, que também são motivadoras de insegurança e de estresse. Né? Pessoas que perderam emprego, pessoas que não perderam emprego, mas tiveram que lidar com o emprego, que entrou nessa flexibilização cruel de que eu recebo pelo dia que eu trabalho, não mais na segurança de um salário, né, por conta do comércio que fechava, que abria determinado horário e tudo mais. Pessoas que acabaram as suas relações no meio da pandemia, ou porque tinham uma relação à distância e não conseguiam estar viajando pelas restrições, ou porque, né, descobriram que estavam casados com um estranho, quando foram obrigados a conviver no isolamento, não se reconheceram naquela relação. Outras a quem o isolamento potencializou situações de violência e fizeram essas pessoas decidirem pela separação, e por aí vai. Esses rituais que a gente estava acostumado, que mudaram, que são um ponto de tensão também, e os múltiplos casos aí de mortes na mesma família, gerando um luto sequenciado. Né? Vira e mexe, alguns jornais estão noticiando agora, falando de casos reais, para que as pessoas conheçam um pouco das histórias das perdas durante a pandemia. E eu vi recentemente casos de uma garota que perdeu o pai, perdeu a mãe, perdeu a avó, e eu fico assim, gente, como se reerguer nesse processo, né? Como não afogar-se nessa dor. É difícil, não é fácil, não é rápido, e requer uma rede de apoio que também tem sido restrita por conta do isolamento social. Coloca um desafio para a gente pensar em como trabalhar com isso. Né? Como eu já falei, a gente está passando por essa crise de luto coletivo, e alguns estudos já apontam aí que a cada 100 mortes, ou vamos pensar em perdas que não de pessoas, mas perdas materiais, a cada 100 empregos,
né, ou a cada 100 desempregados, né, que perderam seu emprego, 25% deles vão desenvolver alguma complicação no seu processo de luto, vão ter dificuldades em passar pelo processo de luto, né, e aí vale ressaltar, luto é um processo humano, é natural, né, cuidado para não patologizar algo que é humano, e aí às vezes as pessoas veem alguém chorando no velório ou após o velório e ficando mais tristes, mais recolhidas, e elas esperam que as pessoas saiam para viver como se nada tivesse acontecido, e fala, se você não consegue fazer, você está doente, você precisa ir no médico tomar um remédio, e não é por aí, né? Tem muitos dedos antes de indicar um processo de medicalização, que é um processo que é natural, que não necessariamente está adoecendo a pessoa. É natural que ela sinta, é importante, inclusive, que ela sinta a dor, fala que ela é humana, fala que ela amava, né? Eu costumo dizer que o luto, ele é o preço que a gente paga por amar alguém. Se eu amo alguém e nós somos seres finitos, ou eu ou essa pessoa em algum momento vai morrer, então ou eu ou essa pessoa, ou ambos em algum momento vão sentir a dor da perda, a dor da partida dessa pessoa. Então, vale chamar a atenção para o cuidado em não psiquiatralizar um processo humano. Sobre isolamento, eu trago uma chamada para nos lembrar, porque mesmo após tanto tempo, a gente ainda escuta pessoas reclamando de estarem isoladas em casa, de não poder sair, de não poder ir para uma festa e tudo mais. E eu chamo a atenção de que, olha, isolado é quem está no hospital, no setor de isolamento. Não sei quantos de vocês, não sei se nós temos algum trabalhador da saúde aqui na live, mas se você já entrou no isolamento, você vai saber que isolado mesmo é um paciente que está no isolamento. Nós estamos num mar de rosas em casa, né? Você está na sua casa, com seu ventilador, seu ar-condicionado, sua comida, você come o que você quer, na hora que você quer, você dorme quando você quer, você não tem um bip o dia inteiro monitorando as pessoas que estão dentro do isolamento. Né, que você passa um dia trabalhando, você sai com os bips na cabeça, imagina quem passa às vezes um mês no hospital escutando aquilo ali. Chega a ser traumático. Né? Pessoas que estão ali, que vão escutar outras pessoas tendo parada respiratória e ficam com medo de ser a próxima, que vão escutar pessoas chorando porque não querem ser entubadas, ela fica com medo de que ela seja a próxima. Né? Algumas que vão e não têm dinheiro para colocar crédito no celular, para manter um contato com a família pelo celular, nos hospitais que permitem a entrada de celular no isolamento, porque alguns nem isso permitem. Alguns hospitais não têm a prática humanizada de fazer esse contato diário familiar, para que o familiar veja o paciente, para que esse paciente veja a sua família, fale com eles, drible um pouco da ansiedade, do medo que está presente ali no momento. Então, quando pensar em reclamar sobre isolamento, né, pensa 2 vezes, por favor. Acho que é algo que vai nos ajudar muito a não potencializar estresse desnecessário. Como eu falei, falar de luta é falar de amor, né? Vale ressaltar que a sensação de perda, quanto mais eu amo alguém, quanto mais ela fazia parte da minha vida, mais intenso vai ser esse processo do luto. Em alguns momentos vai parecer que você não vai suportar, que é insuportável a dor, mas não quer dizer que não vai passar, tá? Mas, assim, cada pessoa vai ter seu tempo. Alguns profissionais, os CIDs da psiquiatria, falam de um prazo aí de meses do que seria o normal de estar vivenciando um luto. Eu, particularmente, não gosto dessa ideia de colocar prazo e ritmo para ninguém. Acho que todos nós temos o nosso prazo, o nosso ritmo, a nossa forma de lidar com a nossa dor, e isso não tem que ser colocado num cronômetro. Mas eu preciso ficar de olho enquanto isso pode me adoecer ou parar o meu funcionamento, né, no trabalho, na minha maternidade, no meu relacionamento, alguma coisa assim. Isso eu preciso monitorar, tá? Mas é natural que cada um leve o seu tempo, eu preciso ter paciência com o tempo do outro quando eu sou a pessoa que supera mais rápido, que supera mais fácil, digamos assim. Vale ressaltar também que falar de preparação de luto é falar de preparação de vínculo. A maioria das pessoas que ficavam no luto complicado, ou que tinham uma reação mais angustiada no processo da notícia de morte, ou do medo da morte no momento da internação, eram pessoas que se sentiam em débito com a pessoa que estava sendo internada, ou por culpa, ou por algo que ela queria ter dito e não disse, ou por algo que ela disse e gostaria de não ter dito, ou gostaria de explicar melhor, né, que às vezes a última coisa que o outro escutou dela foi uma briga, e aí ela agora está pensando que a pessoa pode morrer, e essa vai ser a última imagem que ela vai ter na cabeça. E é importante que a gente salde os possíveis débitos interiores que eu possa estar
em relação às pessoas que eu amo, em relação às pessoas que me cercam. Isso vai ajudar muito para quando o momento chegar de despedida, porque em algum momento vai chegar, se é pela pandemia ou não, se é agora ou daqui a 50 anos, mas o momento irá chegar para todos nós, que eu só tenha a dor da saudade para lidar, que eu não tenha outras dores de culpa, de negação, de raiva para ter que lidar, porque eu já vou ter conseguido sanar isso no processo de vida. Isso ajuda muito a evitar um luto complicado. Bom, uma pesquisa da UERJ, bem no início da pandemia, já apontava aí um aumento dos casos de adoecimento mental, depressão, ansiedade, estresse, e já no final, no meados da segunda onda, porque acho que a gente ainda está finalizando a segunda onda, várias outras universidades já estavam fazendo suas pesquisas, a USP, a Unifesp, a Federal do Pará, e todas reafirmando isso também, dos aumentos de adoecimento mental que a pandemia trouxe, pela quebra de rotina, pelo estresse gerado pela quebra de rotina para todo mundo, né? Mas situando algo importante para a gente pensar, que pessoas que recorreram à psicoterapia e a exercícios físicos, que são coisas que vão te ajudar a lidar com a flutuação do humor, com as angústias que estão ali colocadas em cena, essas pessoas tiveram um desempenho melhor em relação a driblar esse adoecimento mental ou em relação a não aprofundar, né, as pessoas que já estavam lidando com algum transtorno mental antes da pandemia. Vale lembrar uma definição de estresse, que às vezes eu falo estresse, a gente tem na nossa mente um estereótipo da pessoa com raiva, agressiva, brigando. E estresse não é só isso. Estresse é uma resposta do nosso organismo a algum acontecimento que vai provocar um desequilíbrio no meu bem-estar. Pensa que se eu precisava fazer atividade física para não ter dor nas costas e a academia fechou, eu vou sentir um impacto, né? Se eu precisava da atividade física para regular o meu humor, porque ela ajuda a regular os neurotransmissores do humor, e essa academia fechou, em algum momento foi proibido para fazer uma atividade em espaços externos, ou eu tinha medo de ir trazer contaminação para casa, eu vou sentir um impacto que não é só superficial, eu vou sentir nas emoções mesmo. Se algumas pessoas tinham programado a viagem dos sonhos e foram proibidas de viajar devido à pandemia, elas vão ter o impacto. Programaram casamento, programaram maternidade, programaram uma mudança, né? Elas vão sentir o impacto da proibição ou do impedimento de realizar essa programação, que vai ser um gerador de estresse. E aí eu reconheço, às vezes, o estresse nessa coisa da perda de paciência, da violência, da agitação, do aumento de consumo de drogas, mas eu vou ter também alguns sinais emocionais que me sinalizam estresse. Emoção excessiva, né, algo persistente ali de tristeza, de raiva, de culpa, de medo, de preocupação, um humor deprimido, desânimo, irritação à flor da pele, indiferença afetiva, aquela coisa do tanto faz, e às vezes isso é um bloqueio para tentar evitar o sofrimento maior, então ele cria aí essa barreira para não sentir tanto. E eu vou ter alguns sinais físicos, como a falta de ar na ausência de algum diagnóstico, é claro, de Covid ou de alguma outra questão respiratória. Pessoas várias, assisti muito chegar no hospital, pessoas que achavam que estavam com Covid, porque estavam sentindo falta de ar e nunca positivaram. A gente sabia que tinha um fator emocional, que alguém próximo positivou, porque tinha medo de positivar, né, e que isso começa a somatizar no corpo dessa pessoa. Dores de cabeça, dores musculares, aumento dos batimentos cardíacos, tudo isso é sinalização de estresse. Diarreia, prisão de ventre, cansaço e falta de energia, tensão muscular e por aí vai, tá? Tudo que é emocional, não trabalhado, que não sai pela nossa boca, ele vai achar uma válvula de escape no nosso corpo. Então, dores recorrentes, sem alguma sinalização de uma doença em cena, normalmente tem um processo de somatizar, que é esse aparecimento no corpo de algo que é emocional, que está preso. Então, é importante que eu consiga trazer isso à tona. E aí, bom, vai poder se colocar como hostilidade, o que é muito difícil para a gente, como profissional, lembrar que um paciente ou um familiar que está agindo de maneira hostil com a equipe, que está questionando a equipe a todo momento, que está te cobrando alguma coisa, que ele também está no estresse, isso também é uma perspectiva de sofrimento. E a forma que ele aprendeu a lidar com o sofrimento dele é extravasando por meio da briga. E aí eu lembro muito do caso de um pai adolescente que chegou no nosso hospital bem no início da pandemia, que era o primeiro filho dele, eram 2 adolescentes tendo um filho, e a mãe positivou para o Covid e o bebê não. E aí o bebê teve que ir para casa e a mãe ficar no hospital. E essa adolescente, ela ficou muito deprimida, porque provavelmente fez seus planejamentos de maternidade, e claramente aquilo não fazia parte do planejamento dela, ter que ver o bebê ir para casa e ver ela ficar sozinha
num quarto de isolamento dentro da maternidade. E aí ela já não queria comer, ela já não dormia bem, ela estava se recusando aos cuidados da equipe. E ele estava muito angustiado, eles estavam se falando por telefone, e ele estava muito angustiado, porque ele queria vê-la. E aí ele estressou a equipe inteira num dia, ele gritou com gente, ele bateu em porta, ele queria porque queria que deixassem vê-la. E nesse momento, os isolamentos estavam todos, né, impedidos de entrada de familiar. E aí, quando fui para conversar com o serviço social, a gente foi vir, ele veio para mim e falou que ele já estava tão cansado de brigar com todo mundo, que ele já estava assim, à flor da pele. E aí entendi que havia muito sofrimento ali de precisar ver. E aí ele falou para mim, olha, eu preciso que ela me veja, mais do que eu vê-la, eu preciso que ela me veja. Eu preciso que ela saiba que eu continuo aqui e que eu vou esperá-la, né? Até brinquei com as minhas gente, se não for bater um crush assim, vocês não têm um crush, né? Que vai brigar com todo mundo para você saber que ele está aqui, cuidando de você, está te esperando, está cuidando do seu bebê. E falei, cara, então a gente vai colocar você lá. Já tinha tido um feedback que ela, de fato, não estava respondendo bem ao tratamento por conta dessa ausência. Então a gente parametrou ele, e aí eu entrei junto com ele, fiz todas as orientações, que ele mantivesse distância, que ele não ia poder tocá-la, mas que ele ia poder falar com ela de longe, que ia poder vê-la e tudo mais, e que ele aproveitasse esse momento para fazê-la se acalmar para o processo, para que ela pudesse responder bem e sair o mais rápido possível do hospital. E aí ele entrou, chorou, parecia uma criança chorando. Ela ficou muito feliz. Ela, na hora veio o lanche, ela já aceitou lanchar, né? Então, toda uma resposta importante que a gente teve. A gente fez um ano do que eu chamo de trabalho assim nas intocas, né, de fazer esse processo, sim, de permitir alguns casos esporádicos que mostravam mais sofrimento mental, em permitir que o familiar entrasse acompanhado de um profissional, normalmente ou eu, ou serviço social ou psicologia, né, isso fazia parte do nosso trabalho da comissão de humanização, coisas que a gente era proibido de falar, de que estávamos fazendo, mas que nós continuávamos fazendo porque nós víamos a importância disso. Antes mesmo do processo de tablet, da necessidade da Itália começar a falar da importância da gente manter contato desses pacientes, de permitir a despedida, nós já estávamos brigando por isso, né? E foi um processo que a gente fez aí pelo menos até eu sair de lá, a gente continuou fazendo. É importante que a gente quebre caixinhas do que dizem que pode ou não pode, né? Nós nunca tivemos nenhum caso de retorno de um familiar como esse, falar tive Covid ou foi por aqui, não. Nós tivemos, sim, muitos casos de pessoas que morreram no dia seguinte, que foi muito importante a entrada no dia anterior de um familiar para se despedir, né, que ajudou muito o processo, de casos de pacientes que não queriam ser entubados, não queriam mais fazer exames, queriam evadir do hospital, e por conta da entrada do familiar, ele aceitou todo esse processo, foi entubado, desentubou, saiu, teve alta. Então, acho que a gente precisa também ter coragem de fazer outros protocolos, né, visando não só essa saúde biomédica, mas uma saúde emocional que não está descasada dessa saúde física. Bom, raiva também é uma expressão desse sofrimento, desse estresse causado por tudo isso, raiva do familiar que não tomou cuidado e pode ter infectado alguém, raiva das entidades oficiais que deveriam ter tomado medidas de proteção mais rápidas, em tempo mais hábil, às vezes raiva dos profissionais porque ele quer notícia do familiar que está lá dentro, é um motivo legítimo, mas nem sempre a gente conseguia ter pernas para fazer essas ligações. Teve um momento que a gente já tinha mais de 30 pessoas dentro do isolamento, com uma equipe reduzida por afastamento, e uma equipe cansada, né, nessa segunda onda, e apesar da gente ter conseguido fazer uma equipe para fazer contato telefônico, às vezes os médicos não conseguiam evoluir o quadro, e a gente precisava que o médico evoluísse para a pessoa ligar e passar notícia para a família. E aí chovia de familiar na porta do hospital, e queriam agredir as pessoas, e queriam filmar profissionais, e isso estressava ainda mais a equipe, né? Isso tudo é sinalizador de alguém que está em sofrimento e também não está conseguindo lidar de outra forma com isso. A culpa também, culpa de ter transmitido, a culpa de não ter conseguido estar junto com essa pessoa, né? Eu lembro de ter tido um profissional que se sentiu muito culpado e quase se desliga do hospital porque o marido dela contraiu Covid, chegou a ir para a UTI, teve infecção, então assim, ela viu praticamente ele se encaminhando para a morte, e momentos antes dele ir para a UTI, ele chegou a questionar por que ela não saía do hospital, e aí ela introjetou essa culpa que estava nas entrelinhas da pergunta dele. E aí ela começou a ficar em crise, falou que achava que ia sair do hospital porque estava com medo de contaminar outras pessoas e que se ele morresse ela não ia se perdoar.
E aí a gente deu um prazo ali para ela se afastar, para ela se acalmar, eu falava, vai lá, passa pelo médico, faz você achar que precisa, mas, né, pensa direito, porque era a única renda que estava entrando em casa. Essa não é uma decisão fácil também de tomar, né? O marido trabalhava com questão de bar, os bares estavam fechados, então a renda para bancar aquela família era a renda do hospital. Por mais que a gente entendesse um cuidado em pensar em pedir demissão, quando a gente fala disso para uma classe trabalhadora, essa decisão não é fácil assim de falar, então eu vou sair e ficar em casa. Né? E aí, como que banca? Como que come essa família? Então, tem várias outras questões sociais circulando essa questão da Covid. A sensação de impotência também é algo que não só para a família, mas para os profissionais, ela é muito desgastante no processo. E eu senti muito isso com o caso de duas filhas que levaram uma mãe também para o hospital e que teve parada e morreu. E foi um dia, assim, de um estresse imenso para a equipe, porque uma delas estava às portas de abrir um surto ali, e ela esmurrou uma parede, uma porta que era de ferro, em que só em dar um tapa ela já faria um barulho enorme, e ela começou a esmurrar, então ela chamou a atenção do hospital inteiro. E aí a gente, nesse momento, já acostumado com várias expressões da família, assim, recebendo notícias, a gente já corria para ver o que estava acontecendo, preocupado e tudo mais. E quando foi para acalmar, pedi para pegarem uma água para uma, mas ela já não fazia contato visual, ela já estava ali, né, voltada para dentro, e a outra chorando muito. E quando eu sentei com essa e dei água para ela, perguntei se ela queria que a gente chamasse alguém, ela agarra no meu braço assim, fala, eu quero que você chame Deus para ressuscitar a minha mãe. E aí fiquei, nossa, eu me recordo de poucas vezes na vida, como profissional, que eu tenho sentido tanta impotência na minha vida quanto com essa frase. Né? E eu fiquei, o que eu respondo para alguém que me fala algo assim? O que há para se falar com alguém que está recebendo, né, uma notícia como essa de perda da mãe, que vai extravasar mesmo a dor, a raiva, a impotência dela de não ter podido salvar a vida da mãe, e não há o que se falar. Mesmo que eu soubesse coisas muito bonitas para falar naquele momento, nada do que eu dissesse tiraria ou diminuiria a dor dessa família, né? Porque é uma perda que não volta. Mas são os dias que a gente vai ter que lidar com aquela batata quente entalada na garganta, você tentando lutar para ela descer. E para você não chorar junto com o paciente, com o familiar que está ali no serviço. Bom, os funerais, a gente já falou sobre essa quebra dos rituais de despedida e como eles interrompem esse processo. Pensem que o ritual da despedida, ele tem propósitos que são importantes e que foram perdidos. Né? Para além de ajudar a tornar a morte real, ele é uma oportunidade de estabelecer uma ligação, de exprimir e partilhar pensamentos, de reunir famílias e outros enlutados que se apoiam mutuamente, o que, nesse momento, era tudo que não era recomendado na pandemia, por conta do risco de contaminação. As pessoas, por mais que estivessem de máscara, em algum momento elas choravam demais e a máscara caía, ou elas tiravam porque sufocavam. E é complicado porque mesmo aquela rede que vai ficar ao redor da família passado o velório, hoje praticamente não tem, porque as pessoas se preocupam, né? Tem muito medo de se contaminar ou de levar contaminação para essa família. A gente tem alguns fatores de risco que foram agravados aí na pandemia, que a gente precisa tomar cuidado, porque eles são o nosso sinalizador do que vai vir para frente passar da pandemia. A OMS já fala, né, da próxima grande pandemia ser uma pandemia de saúde mental, de adoecimento mental. Então, a gente já está vendo o termômetro subir dos casos que a gente tem acompanhado. Um deles são os aumentos dos episódios de adoecimento mental. E, olha, adoecimento mental não é igual a transtorno mental, vale ressaltar. Tá? Eu posso ter episódios de adoecimento, por exemplo, ligados ao processo do luto complicado, por conta desse esquema da pandemia, que não necessariamente me deixam com um transtorno mental de depressão. Pode ser que algumas pessoas se encaminhem para ele. Pode ser que não. Então, cuidado de novo, em medicalizar demais processos que são humanos. Mas, inevitavelmente, nós vamos ter muito processo de adoecimento mental que, se não cuidado, podem sim se encaminhar a um transtorno mental. A gente teve um aumento do consumo de drogas, vira e mexe essa reportagem aí nos jornais do quanto aumentou o número de consumo de álcool, principalmente, mas também de outras drogas, como maconha, como cigarro, por conta de todo esse estresse colocado na pandemia. As dificuldades econômicas, que são adoecedoras também, a falta de acesso à privacidade em atendimento de saúde mental. A gente teve, no início da pandemia, os serviços fechando. Serviços de saúde mental não foram entendidos como serviços essenciais, por exemplo, fecharam por um tempo.
E pior, liberaram medicação para quem fazia uso para um longo período, o que foi complicado, porque quando deu o período ali do final da primeira onda para o início da segunda, que deu uma baixada nos números, o número de tentativa de suicídio aumentou consideravelmente. E a maioria dos casos que chegaram para a gente, por exemplo, dos 5 casos que chegaram no mês de setembro, o mês da campanha de Setembro Amarelo, 4 foram tentativas de suicídio com uso de medicação, de pessoas que já faziam acompanhamento, estavam com uma grande quantidade de medicação em casa, sem acompanhamento terapêutico, o que é um combo complicado para alguém que vai entrar em crise. Depois se reviu isso, e esses serviços reabriram e tudo mais, mas foi algo que a gente fez ali na ânsia de acertar, mas que foi um tiro no pé, na minha opinião, e que colocou em perigo algumas pessoas também. Né? É uma pena que a nossa fala de entendimento de saúde e de não racha de saúde física, de saúde mental, parece que às vezes só fica no texto da Constituição. As pessoas continuam a priorizar a saúde numa perspectiva estritamente biomédica, entendendo que saúde mental é um artigo de luxo que não faz parte do pacote extremo necessário. E a gente tem sentido o quanto esse entendimento tem feito falta, tem tido impactos na forma que a gente tem respondido à pandemia. Né? A gente tem interrupções de rotina de projetos pessoais, a gente teve um aumento de violência doméstica e infantil e de vulnerabilidade social. Né? As limitações de tratamento, pessoas, por exemplo, que estão com câncer, que tiveram diminuição ou parado em algum momento de ir para os hospitais que faziam tratamento, ou cirurgias que foram adiadas, e a gente está falando com pessoas que estão em risco de vida também. Então, assim, não é uma notícia fácil de dar para essas pessoas também ter que ficar nesse aguardo, sabendo que elas são risco, inclusive, para a Covid, né, de morte mais rápida por conta da vulnerabilidade que ela já está. E as perdas que a gente já comentou, de atividades, status, pessoas, empregos, são fatores que eu preciso estar atento, ter uma atenção especial, porque elas são encaminhadoras de mais adoecimento mental. E aí, para além da questão da pandemia, a gente vai ter esse outro pacote, esse outro combo para lidar, que tende a vir piorado passada a pandemia, que vai ser o momento da gente acalmou a correria, eu saio de casa e vou olhar os escombros que ficaram nas sociedades que passaram pela pandemia, como a gente tem passado, com todos os problemas que a gente já vem enfrentando de uma crise de saúde, de uma crise política e de uma crise econômica, muito antes da pandemia chegar. E, bom, o luto é uma forma da pessoa expressar e ajustar essa sua falta de alguém, e ele pode expressar e vai depender a sua expressão de várias coisas, da relação com a pessoa que faleceu. Pensem, por exemplo, uma mãe que era só ela e o filho único, e esse filho morre pela Covid, ou o contrário, a mãe morre e fica esse filho único, né? Essa relação de vida intrínseca, de vida muito ligada, quase simbiose com a do outro, eu vou sentir muito mais a falta dessa pessoa. Eu vou ter provavelmente um pouco mais de trabalho e precisar de mais tempo para ressignificar e redesenhar a minha vida sem essa pessoa que fazia parte da hora que eu acordava até a hora de dormir. As crenças culturais e religiosas, né, de como eu avalio ou como eu olho para essa dor, como eu olho para a perda, como eu olho para a vida após a morte, se eu acredito nisso, isso pode me ser um fator de proteção ou um fator de risco, né, durante o processo do luto. O ambiente em que o luto é vivenciado, né, se há espaço para essa pessoa chorar, se há espaço para essa pessoa relembrar, ou se não, se isso é tolhido a todo momento. As estratégias de enfrentamento, se eu me permito passar pela terapia, se eu achar que eu preciso de uma medicação para me ajudar a dormir, se eu me permito tomar essa medicação ou passar por grupos de apoio a enlutados, algo assim. Se essa pessoa já tem história de transtorno mental, né, uma pessoa que já vinha de um processo de depressão, passar por um luto no meio da pandemia é um boom de emoções pesadas para administrar. O status socioeconômico, por exemplo, uma pessoa que morre e ela é o provedor da casa, inevitavelmente ela pode trazer um impacto maior, porque essa família vai pensar, mas e agora, como que a gente vai viver? Para além da saudade dessa pessoa, como em condições palpáveis e materiais a gente vai viver. E o pós-luto, né? A maior parte desses enlutados, como eu falei, ele vai sobreviver esse período, ele vai ressignificar a dor, a perda, ele vai reorganizar as rotinas, mas alguns menos resilientes, com menos apoio socioafetivo, com mais dificuldade de lidar com perdas, talvez eles desenvolvam o luto complicado. E aí eu preciso
ter uma rede de pessoa. Às vezes as pessoas não pedem ajuda, às vezes elas nem acham que precisam de ajuda, né? E elas vão ali varrendo para debaixo do tapete algo que em algum momento vai explodir para fora, né? E a gente vai sentir nos serviços de saúde, não só nos de saúde mental. Ouso dizer que a gente vai sentir em todos os serviços, porque o adoecimento mental, ele quando extrapola ali a linha do indivíduo, a gente vai sentir ele na faculdade, com os colegas que começam a faltar o trancam o curso, com os alunos que falam que pensam em se matar, a gente vai sentir no CRAS com os idosos que a gente acompanhava e que entram no processo depressivo por toda a quebra de rotina que se teve na pandemia, ou porque perdeu o companheiro de uma vida inteira, né? Na escola, com as crianças que tiveram um retrocesso enorme nesse período de aprendizado por conta da pandemia, que tiveram que ficar em casa, pararam de estudar, depois voltam, mas volta pelo computador, que é uma máquina que para aquela faixa etária não faz muito sentido o aprendizado passar por ali. Enfim, tem um boom que vai ser sentido em todas as políticas públicas que eu trabalhei, não só nas... Como eu falei, chegou um momento que a gente pensou que as receitas que a gente tinha para trabalhar com luto em algum momento não cabiam, então cabe a vocês, essa nova geração que vai sair quentinha do forno das universidades, pensar em o que mais a gente pode fazer, pensar em outras estratégias, novas estratégias para lidar com esses processos de luto complicado, de pós-pandemia, né? Não só o bebê das fontes que vem de fora, do qual o Brasil já tem uma história enorme de fazer isso, mas de começar a pensar nos próprios manejos, o que é que funciona para a nossa área, para a nossa região, para o nosso povo, né, para a sociedade que eu trabalho. O que é que nos espera da pandemia? Isso são alguns estudos que têm saído das universidades que eu comentei com vocês, dos problemas neurológicos do pós-pandemia que vão afetar essa questão de saúde mental, que estão ligadas muito aí ao processo não só do vivenciar a pandemia, mas também do luto. Aumento de ansiedade e depressão, distúrbios do sono. A Universidade do Pará, se eu não me engano, fez essa pesquisa que mostrou uma porcentagem preocupante de brasileiros que estão tendo problemas para dormir, e isso não é necessariamente insônia, é um sono picotado, é um sono que está mais sensível. Se eu tinha um sono pesado, que ele estava às 10, só acordava às 7, eu começo a acordar com qualquer mínimo barulho, qualquer mínima luz que passe por mim, e aí eu vou tendo aqueles episódios cortados de sono que dão a sensação de que não dormiu bem, de que ainda está cansado de manhã, né? O transtorno de estresse pós-traumático, principalmente com pacientes que passaram pela UTI, que viram essa coisa da morte muito de perto, sem muita preparação, principalmente pessoas que às vezes foram internadas junto com seus pares, né? A gente recebeu no hospital, vira e mexe, recebia casais que eram os dois internados juntos. Ou pior, recebia um deles e a companheira estava em outro hospital, e a gente teve que dar notícia para esse que estava com a gente que a esposa faleceu em outro hospital e ele não poderia estar. Não poderia estar no velório, não poderia se despedir e ainda teria que ser entubado com a gente. Então, assim, pensa numa coisa que se a gente pudesse escolher, a gente não queria essa parte do trabalho. É ter que lidar com esse nível de dor na qual a gente se sente extremamente impotente de ajudar, de auxiliar esse paciente nesse momento, porque é uma dor que ele vai sentir que como diminuir isso no ambiente de isolamento de hospital, que impede, inclusive, um sigilo para ele, né, de vivenciar esse momento sozinho, com a família, tranquilo. Ele vai estar cercado de pessoas estranhas, de bips, né, num ambiente que, em nada, para aquelas pessoas é acolhedor. E, de novo, isso não depende da equipe. É porque não é o nosso lar, não é a nossa referência mesmo de local de afeto no hospital, tá? Por mais humanização que a gente leve para lá, ainda não será a casa dele, ainda não seria o local que eu desejaria receber uma notícia de perda de alguém e vivenciar o luto, né, no momento de hospitalização. Distúrbios cognitivos já têm sido muito relatados também como sintomas de pós-Covid, perda de memória recente, confusão mental, dores de cabeça. Minha avó teve Covid e tem sentido muita dor de cabeça, coisa que ela nunca sentia, nunca mesmo, não é de estar doente, não era de estar hospitalizada. E a gente ainda não sabe para onde isso está nos encaminhando, o que esses impactos neurológicos vão trazer nos próximos anos. A gente só está, de novo, sentindo o termômetro avançar e nos sinalizar que alguma coisa a mais vem por aí para além da Covid. Vale ressaltar que esses problemas neurológicos serão apresentados até em pessoas que estavam assintomáticas, tá? Não só pessoas que tiveram com os sintomas visíveis. E, bom, caminhando para a gente finalizar, que está acabando o meu tempo, vale ressaltar também que é importante a gente olhar para quem está cuidando, cuidar de quem cuida.
Eu gosto muito da analogia dos aviões, quando tem imprevistos, da ideia de que você, se tiver algum problema no avião, você primeiro coloca a sua máscara, depois você coloca o outro, né? Coloca a máscara no outro, ajuda o outro. Eu preciso lembrar de que se eu não estou bem, eu tenho menos possibilidade de conseguir ajudar alguém, né? Às vezes nós temos uma fala muito recorrente de você não está bem, vai para terapia, mas às vezes essa pessoa não procura a terapia, ela só sabe receitar para o outro, né? Se essa pessoa não está bem, olha, faz alguma coisa, alguma atividade que possa te ajudar a regular o seu humor, atividade física, terapia, encontro na igreja, não sei, o que funcionar para você, né? Mas ela receita, mas ela não vivencia. Então, é importante que eu vivencie para mim, que eu faça uma rotina não só de cuidados dentro do mundo do trabalho, mas também de lazer, que é algo que o mundo capital às vezes nos captura e nos faz esquecer do quanto nós precisamos dos momentos de descanso para a nossa cabeça e para as nossas emoções, né? As nossas fugas positivas de maratonar série, de ler um livro, de ficar fazendo nada sem culpa, né? Costumo dizer que a vida do universitário, eu falo por experiência própria, porque eu estou no doutorado, é uma vida de culpa de quando você passa o final de semana sem pegar num livro, um texto, um filme relacionado ao que você estuda, você fica naquela, nossa, eu devia estar fazendo alguma outra coisa. Eu devia estar estudando, eu devia estar lendo um livro do doutorado, eu devia estar escrevendo um artigo. E essa ideia de produtividade extrema, ela é muito adoecedora para a nossa saúde mental. E às vezes até quem discute sobre isso acaba bebendo dessa fonte e se vê reproduzindo esse processo. Então, de novo, a gente precisa estar se puxando para a realidade, para o nosso cotidiano não nos engolir. Como que eu posso me ajudar? Promovendo integração no trabalho, né? Não vivenciando essa coisa competitiva, essa coisa que cada um no seu quadrado, a gente não se fala, a gente não se abraça, a gente não leva um bolo que a gente fez no final de semana para o colega, né? Exposição à luz solar é o que ajuda muito a regular os nossos neurotransmissores de humor, e é algo que a gente tem perdido muito, porque só vive trancado a quatro paredes no ar-condicionado. Atividade física, como eu já falei, alimentação saudável é algo que a gente descuida muito facilmente quando não está legal, e é algo que vai fazer muita importância em cuidar quando eu não estou bem. Então, comer comidas naturais, fruta, legume, e evitar os industrializados se eu estou com as emoções me sinalizando que eu não vou bem. Participar de grupos de apoio, seja de igreja, grupo de leitura de livro, grupo de clube, seja o que for, que cria uma regularidade quando abrir, se alguns ainda não abriram, né? Mas criar essa regularidade, se não até por WhatsApp, por videoconferência, saber e manter contato com esses amigos de alguma forma. E regular o sono, mesmo que ele venha picado, se algum momento achar que está precisando de uma ajuda a mais para conseguir dormir, porque não está rendendo no outro dia, procurar um profissional, conversar sobre as possibilidades de algo que não vai te afetar no trabalho, né? Regular o sono é muito importante para contar com saúde mental, com menos mau humor, com menos fadiga, menos cansaço no dia seguinte. E os grupos de apoio a perdas, esse é um grupo que a gente faz no Piauí com a MUPA, Associação de Mães Unidas pelo Amor e pela Dor. São mães que perderam filhos por N motivos, pandemia, assassinato, suicídio, afogamento, causas naturais, câncer, tudo mais. E esses grupos de apoio a enlutados ou grupos de apoio a perdas são grupos importantes nesse momento, quando a família, principalmente, ela não é muito aberta a acolher a dor dessas pessoas que perderam alguém e que vão vivenciar isso por mais tempo, né? Algumas familiares já ficam sem paciência para o choro, já não querem ouvir falar, querem dar as coisas, e essas pessoas precisam de um espaço em que elas possam ainda organizar o pensamento colocando para fora, pelas palavras, pelo choro, pelo que elas acharem necessário. Esses grupos ajudam muito. Tem vários grupos desses que estão acontecendo online, vocês podem procurar nas regiões de vocês, se não tiver o presencial, para indicar para as pessoas, postar nas redes sociais, para as pessoas conhecerem, são espaços importantes aí. Eles ajudam a expressar sentimentos, um senso de comunidade, suporte, né, se conectam outros enlutados, eles se reúnem, por exemplo, esse último grupo que a gente fez aqui, elas estavam combinando de irem juntas ao cemitério, porque algumas são idosas, não dirigem, gostariam de ir mais vezes, levar flores, rezar, tudo mais, e não tem quem as leve. Eu falei, por que vocês não combinam de ir, então, juntas, né, fazer um grupo, vão uma vez ao mês, e outra vez você vai com a sua família e tudo mais. Então, vão formando uma comunidade de apoio ali que só eles se entendem, às vezes, porque estão passando por coisas que a academia não nos ensina se a gente não vivenciou. Então, é importante a gente promover o encontro dessas pessoas. E, bom, fechando, quais são as lições para a gente?
né? Fica essa pergunta. Quando você olha para toda essa loucura que a gente escreveu aqui, para todas essas perdas, para todas essas mudanças, para todas essas estimativas do que está por vir, o que é que você reflete sobre a forma que você tem vivido? É uma vida que te deixa sem arrependimento, se você tivesse que partir próximo? Ou se você tivesse que lidar com a notícia de perda de alguém que você ama, você acha que você estaria zerado emocionalmente em relação a não culpas, a não débitos? Você acha que falou tudo que você queria, que você precisava, que ela precisava saber, que você sentia por ela, né? A Ana Cláudia Quintana, ela fala que nós estamos em um grande castigo maternal com a pandemia, que o mundo, o universo, Deus, seja lá que nome vocês queiram dar para isso, por várias vezes nos chamou a repensar a nossa forma de viver, o nosso cuidado com o mundo, com o meio ambiente, com outros seres humanos, mas nós nos recusamos infinitas vezes em aprender a lição, e ela fez, né, igual uma mãe, mandou para o quarto, vai para o seu quarto e fica lá trancado pensando. Né? Essa é a ideia do isolamento. E alguns ainda assim não estão aprendendo, infelizmente. Alguns sim estão refazendo seus pensamentos, estão pensando em prioridades, o que é importante, né? Vendo que a vida que levava era uma vida meio sem sentido se eu tiver que perder a minha vida ou perder pessoas que eu amo. Então, é importante que eu crie memórias e informações como essa, que a gente está fazendo aqui na live, do que as pessoas possam acessar na própria cabeça quando a dor chegar, de cuidarem das suas relações, de cuidarem da sua saúde mental, de como lidar com o luto, de onde procurar ajuda. Porque na hora da dor vai ser o instinto vai procurar o que é que vai estar mais fresco na cabeça. E algumas pessoas não têm informação para acessar naquele momento. Então a gente precisa criar mais momentos como esse. Fica meus parabéns aí ao PET pela iniciativa, porque a gente ajuda essas pessoas com informação, né? A rede social, a internet está aí também para isso. É isso, pessoal. Essas são as nossas redes sociais. Se vocês não conhecem o projeto @sobre suicídio, tá aí o nosso Gmail, nosso Face, nosso Insta. Divulguem, façam a gente chegar a quem precisa. Às vezes a gente não sabe muito bem como falar para ajudar alguém, então a gente indica uma página, um projeto que eles possam procurar ajuda se precisarem. E é isso o nosso caso, tá bom? Obrigada pela oportunidade de estar falando aqui com vocês. Obrigado, Fernanda. Que palestra maravilhosa. O pessoal aqui no chat está todo mundo bem animado. São muitos pontos muito relevantes. Obrigado. E acho que tem algumas perguntinhas aqui. Professora Regina. Fernanda, espetacular, sim, a forma com que você coloca para a gente vai fazendo um encadeamento perfeito dentro desse entendimento, né, do real significado do luto, porque muitas vezes, de forma muito apressada, nós avaliamos o luto como sendo aquele momento do rompimento, né, acabou, e enfim. E a gente vivencia uma realidade ocidental de se ater à questão do processo em si, né, da partida, do rompimento, quando, na verdade, é algo muito maior, né, e a gente tem muita dificuldade de falar em finitude na realidade ocidental, né, a gente não lida muito bem com a questão da morte, do morrer, do finito ali, né, da presença, e para mim, acredito que a essas sociedades os desafios ainda serão maiores, porque talvez a gente não lide com muita tranquilidade com relação à questão dessa finitude, desse luto, né, do morrer. Mas eu, assim, estou refletindo aqui sobre tudo que você coloca, é uma alegria poder, né, ter alguém falando com essa, trazendo essa amplitude, né, então, muito obrigada, sem dúvida nenhuma, muito rica a sua fala, muito carregada de conhecimento, uma articulação teórico-metodológica muito intensa. A gente tem algumas perguntas, e uma delas eu trago aqui para que você possa falar um pouco mais para a gente, que seria quais políticas públicas ou quais políticas sociais a gente poderia acessar enquanto sociedade para cuidar desse luto nesse momento, né? Então, gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso, né? Quais são as referências que a gente tem hoje em termos de trabalho com o luto, com a finitude, enfim, o morrer, né? Quem é que está trabalhando com isso e quem a gente pode acessar? Está sem áudio.
Os grupos de apoio em enlutados, o trabalho com que a gente chama de pós-venção na suicidologia, o que fazer após a morte, após a perda de alguém, ele ainda não faz parte da nossa política pública. Ele não é elencado no texto de nenhuma, eu desconheço, de nenhuma das nossas políticas públicas, nem mesmo na de saúde mental, né? O que é um buraco, um hiato imenso aí. O que a gente tem, e quem a gente tem trabalhando hoje com pós-venção, são grupos, projetos, ONGs à parte do Estado. Ou alguém que já desenvolveu um trabalho ou que se formou nessa perspectiva de suicidologia e tem levado particularmente para o seu trabalho, seja onde for. Mas não é algo que a nossa política não é desenhada. O trabalho com pós-venção ele ainda é muito pobre, não só no nosso país, mas aqui ele é praticamente inexistente enquanto política pública mesmo. O Estado não cumpre a sua agenda de responsabilidade, não entende isso como uma responsabilidade. Não há financiamento para isso, não há capacitação e educação permanente para isso. Então, quem faz hoje, os grupos que eu conheço que trabalham com os grupos de apoio enlutados, são projetos como o nosso, como o Vitaleri, que trabalha com pessoas que perderam alguém por suicídio. Alguns psicólogos começaram a fazer esses encontros com enlutados agora por conta da pandemia, não necessariamente ligado a uma instituição, mas ligado ao seu trabalho com perdas, com lutos, mas do Estado eu desconheço. Mas a aplicabilidade dele, para mim, é todas as políticas. Ele cabe em toda e qualquer política. Eu sou suspeita para falar porque eu acho que saúde mental é uma coisa que ela vai perpassar toda a área que a gente vai trabalhar. Por exemplo, eu já lidei com gente pensando em se matar, ou gente sofrendo adoecimento pela perda de algo ou de alguém em todo lugar que eu passei, em CRAS, em CAPS-AD, em universidade dando aula, em escola fazendo palestra. Então, não tem nenhum lugar que alguém tenha ficado blindado desses impactos. Então, cabe sim fazer um grupo com alunos de uma escola e saber como eles estão vivenciando a perda dos avós, dos pais, de colegas, de professores que faleceram na pandemia. Essa coisa de não se falar sobre isso como se as crianças não notassem a perda e não sentissem, é um dos grandes absurdos que nós vivemos, né? Sexualidade e morte parece que são coisas que crianças não veem, não pensam e não vivenciam os impactos, e é mentira, né? Eu vivenciei algo muito forte em 2019, um pouquinho antes de começar a pandemia, com a perda do meu tio. Ele é do Nordeste, estava morando no Rio de Janeiro há muito tempo e resolveu voltar para perto da família. E meses depois ele faleceu aqui, ele infartou do nada, algo como a pandemia, que a gente não teve tempo para se preparar, que não houve um anúncio de alguém se encaminhando para a morte e de repente morreu, mal súbito. E ele tinha um filho pequeno, 7 anos na época. E eu tinha acabado de sair daqui, estava voltando para o Rio para a aula, e quando cheguei em Fortaleza, eu recebi a notícia da morte dele, tive que voltar, porque ninguém na família tinha coragem de dar notícia para a criança. Ninguém conseguia falar sobre morte com a criança. E aí eu voltei para lá, cancelei a passagem e falar. É importante que a gente saiba que eu preciso falar com a criança sobre a morte, porque ela vai sentir. Essa conversa de que papai foi viajar, ou essas ideias abstratas de papai foi para o céu para a cabeça de uma criança não é uma ideia de morte como a da cabeça do adulto. E aí eu crio a ideia de um lugar como um lugar onde meu pai está e eu quero encontrá-lo, então me leva para o céu. E aí a minha família, minha avó, minha mãe, religiosas, ficavam assustadas quando esse meu primo ele falava que ele queria ir para o céu encontrar o pai dele, porque eles achavam que ele estava falando de suicídio, e não é. É o que a cabeça dele conseguia compreender, é um local, como a padaria. Meu pai está na padaria, me leva para a padaria. Então, é importante usar a palavra morte. Quando eu fui para falar com ele, a gente vai criando um enredo que ele consiga acompanhar e visualizar de uma forma que ele entenda e numa linguagem que ele entenda. Então, ele sabia que o pai estava doente, ele ainda acompanhou 2 dias com o pai adoecido. Eu falei, olha, você lembra que o papai estava doente? Ele lembra. Falei, então, o papai não melhorou. Você vai falando cada frase, dá uma espera para ver como que ela vai lidar com a frase, com o entendimento. E aí ele ficou parado, continuou mexendo no carrinho, sem olhar para mim, e falei, então, papai morreu. E aí ele parou. Foi o momento que ele parou, ele olhou assim para mim, começou a chorar, virar numa posição fetal, chorando e falando e chamando pelo pai dele. Depois de deixar essa criança chorar, ela cair a ficha dela, do jeito dela, isso vai ser processual, não vai ser só no momento da notícia da morte, é importante que a gente dê a ela a opção de saber se ela quer se despedir. Então, foi perguntado para ele, você quer se despedir do seu pai? Você quer ir no velório? Você quer vê-lo? E ele falou, queria. E então a gente levou. A gente levou preparando as pessoas que estavam lá, como era antes da pandemia, estava toda aquela quantidade de gente ao redor. E a gente falou para as pessoas, olha, a gente vai trazer o filho dele aqui. Eu gostaria que ninguém falasse com ele. Queria que vocês deixassem ele à vontade para expressar o que ele quiser com o pai dele. E que ninguém fique falando nada com ele. Deixa ele expressar à vontade. Levamos, ele foi, ele chorou, ele abraçou o caixão.
E depois ele quis ir embora. Então a gente respeitou toda a vontade dele. Se ele não quisesse ter ido, ele não seria levado. Ele não quis ir para o enterro, por exemplo. Ele nunca quis ir ao cemitério. E fez uma fala, inclusive, muito inteligente, com um dia que a gente passou perto do cemitério e perguntou, olha onde o papai está. Você quer ir lá ver? Ele falou, não, eu sei que ele não está aí, ele está no céu. Então tá certo, né? Entendimento dele. Então, ele foi passando, alguns dias ele nem lembrava, outros dias ele lembrava e chorava, alguns dias ele chorava, pedia para ver foto do pai dele. Alguns dias ele começava a escutar músicas que o pai dele escutava, isso é uma forma de lidar com a saudade para a criança. Então, é importante que a gente instrumentalize os adultos para lidarem com essas crianças lidando com a perda, porque eles impedem que essas crianças cresçam lidando melhor com a ideia de morte, que é um processo natural para a gente, porque eles não conseguem lidar com a dor da criança, com o choro da criança, com a pergunta da criança. Às vezes não é a criança que não sabe lidar bem, é o adulto. E aí ele priva a criança porque ele não quer ter que falar sobre o assunto. Sem dúvida, Fernanda. Nossa, é interessantíssimo esse seu depoimento, né? Como todos. É preciso desmistificar essa questão, né, do morrer, né? Do morrer, e Sim. Como a gente trabalhar a questão do processo de entendimento, né? De assimilar, inclusive, né? E eu acho que a gente, muitas vezes, enquanto sociedade, falta elementos, arcabouços, a gente passa, então, a medicalizar, né? A criar estratégias que parecem ser solucionadoras, né, de forma breve, mas que no futuro podem equivaler a uma situação de muito prejuízo, né, porque a gente também parece que não permite muito viver o sofrimento, o luto, né, uma intolerância em relação a isso, como se todo mundo tivesse que ficar organizado aquilo que se idealiza, né, quando na verdade a gente sabe que a gente precisa passar por isso, né, é necessário para a gente se fortalecer e, inclusive, conseguir lá na frente entender todo um processo e vivenciar relações saudáveis, né? Eu saí muito preocupada, muito entristecida, na verdade, por ser da saúde mental. A gente foi para um velório de uma amiga, faleceu esses dias de Covid, e aí me pediram para falar com o marido dela, porque ele ficou um pouco catatônico no momento que ela foi hospitalizada, e estavam preocupados que ele tivesse entrado no processo depressivo e tudo mais. Mas ele ficou num processo, pelo que ele mesmo relatava, um processo normal. Eu ficaria assim, ou pior, se a minha mãe tivesse sido internada por Covid, com medo de perder. Óbvio que eu não estaria blasé, calma, plena, dando aula sobre saúde mental, sobre como a pessoa lidar com o processo. E aí, muito mais me assustou quando ele me mostra, ele fala, não, mas eu fui no médico, aí ele me mostra uma sacola, são 5 remédios para ansiedade, tarja preta, que o médico passou. E eu fiquei, gente, que ansiedade, né? Ansiedade podia ter antes, quando estava esperando notícia, mas agora ele está no luto. Por que ele está tomando essa quantidade de remédio? Controlado. Né? E aí a família fica numa pressão, porque ele tá chorando demais. Gente, mais estranho seria se não chorasse. Né? A gente precisa tomar muito cuidado com isso. Eu sou da saúde mental, eu apoio sim o uso de medicação quando é necessário, numa crise, mas eu sou muito cri-cri com essa coisa de estar medicalizando ao primeiro sinal de dor, de tristeza, de choro, de raiva. Né? A criança não pode expressar mais raiva, que querem falar que ela é hiperativa, tem que dar Ritalina, né? Tá muito estranho. Ou tem que distúrbio de comportamento, né? A criança é mais agitada, tem distúrbio de comportamento e vão medicalizar, né? Muito Sem dúvida, há que se tomar muito cuidado em relação a isso, porque senão você soterra as suas emoções com um monte de medicamento e uma hora elas vão ter que sair, e a forma com que saem, muitas vezes, não corresponde àquilo que é melhor para a pessoa e não corresponde àquilo que é o ideal social esperado para que cada um de nós responda, né? Então, a gente tem que aprender a lidar muito com isso, porque seguramente a emoção precisa ser bem entendida e há que se ter aí lugares específicos, profissionais específicos e capacitados para fazer esses atendimentos aí, né? Sem dúvida, muito importante. Vai lá, Gui. O Gui tem mais algumas perguntas aí, Fernanda. Obrigada. Não, obrigada a você. Eu só queria, assim, complementar um pouco. Eu concordo com essa visão. A nossa sociedade, ela não fala sobre esses temas. A gente não fala sobre luto. E o enfrentamento é muito difícil, é muito individual. E entra nessa questão da medicamentalização, que é muito forte. Eu, enquanto enfermeiro, vejo isso frequentemente. E que, às vezes, a gente peca nessa questão da humanização, de estar presente ali com a pessoa e oferecer um suporte real a ela. E a gente tem algumas outras perguntas aqui, que vão até dentro do que você já comentou, vou até mudar um pouco a ordem, que pergunta assim, como é que a gente pode acessar e prover
cuidados em saúde mental, em especial o enfrentamento ao luto, diante essa necessidade do distanciamento social. Agora a gente tem essa questão do telesaúde, alguns atendimentos online. Eu queria que você comentasse um pouco mais como é que a gente pode fornecer isso assim, no âmbito maior, porque acaba que, querendo ou não, é um pouco privilegia aqueles que têm acesso à internet e aqueles que não têm, que são a maioria das pessoas que são acometidas pela Covid. Falar das diferenças sociais e as desigualdades sociais do nosso país para isso, inevitavelmente ela vai respingar, né? Por mais que os serviços presenciais, alguns já tenham voltado com restrição de quantidade de pessoas, com distanciamento preventivo, como nosso grupo de apoio a perdas, ele está sendo presencial aqui, mas a gente está limitando a quantidade de pessoas. Uma pessoa sim, 2 cadeiras não. E não pode ultrapassar, então as pessoas têm que se inscrever com antecedência para a gente ter uma ideia de quantas vão vir, ou para a gente pensar no local maior, quando tem muita gente. Com a internet, algumas pessoas gostam, outras pessoas gostariam de conhecer, mas não tem um ambiente que propicie sigilo para ela falar. Às vezes elas moram em ambientes pequenos, casas com 2 cômodos para uma família enorme, e que ela não vai conseguir falar à vontade sem ser escutada por outras pessoas que ela não gostaria que a ouvissem, né, ou que ouvissem um relato dela. E isso é complicado em alguns locais, como o interior do Nordeste, que não tem sinal de internet. Então, mesmo que elas quisessem se colocar para participar, elas também não conseguiriam. Não sei, eu acho que esses são desafios que são históricos no nosso país, lidar com esse país de dimensão continental como o Brasil, com diferenças absurdas de acesso à riqueza, à comida, a várias coisas aí. Não sei se eu teria essa resposta de $1 milhão do que a gente fazer em relação a isso, porque a gente já lida com isso desde que o Brasil é Brasil. Mas acho que a nossa intenção é fazer essas ajudas chegarem ao maior número de pessoas possível. Uma coisa que vocês podem fazer é compartilhar a live, é compartilhar as páginas do PET, do @sobre-suicídio, porque a gente sempre coloca os grupos que se reúnem, seja por internet, seja presencial. Vira e mexe a gente coloca umas listinhas que a gente vai pesquisando de locais de suporte de saúde mental pelo país, que a gente vai rodando, vai conhecendo, vai catalogando, e aí compartilha com o pessoal, ou de psicoterapia a preço popular, ou gratuito, né? O ruim é porque a maioria dos locais que fazem isso são universidades, as universidades estão paradas com esses serviços, né? Porque precisam dos alunos, sala de aula, tudo mais, e eu acho que agora a nossa esperança é que a segunda onda de fato esteja acabando, que não venha uma terceira, e que a gente comece a se encaminhar para a normalidade e consiga de fato que não só a saúde mental, mas outros serviços se coloquem, de fato, para ajudar, porque só a saúde mental, por mais que fosse capacitada para isso, que não é, ainda não teria pernas para lidar com tudo que está vindo por aí, de impacto emocional da pandemia. Com certeza. Até nesse último ponto que você cita da universidade, tem uma pergunta aqui, que como é que a universidade, principalmente a universidade pública, os institutos federais, podem auxiliar nesse processo da sua comunidade interna e também externa? Primeiro, potencializando disciplina para discutir isso, que é o que a gente não tem, né? Por exemplo, eu trabalho com saúde mental, eu nunca tive uma disciplina sobre saúde mental na minha formação. E olha que eu estudei num dos melhores cursos de serviço social do Brasil, uma das melhores universidades federais. Você imagina quem não, né? Trabalho com suicídio, nunca tive formação para suicídio na minha graduação. Então, esse conhecimento vai ter que ser corrido por fora, vai ter que ser pago do bolso para ter acesso, porque nem o Estado me bancou, nem a universidade me proveu. Então, a primeira coisa que a universidade pode fazer pela próxima geração é formar melhor os profissionais de saúde, para a humanização, para entender que saúde mental vai recortar todos os serviços de saúde, que eles vão precisar saber sobre isso, para poder intervir de maneira mais humana, menos cruel, menos traumática e mais assertiva no processo. E os grupos com alunos, de repente, se identificarem que existem muitos alunos vivenciando esse impacto, que consigam identificar no seu próprio corpo docente ou das extensões, e fazerem grupos de apoio a perdas com a própria comunidade universitária. Acho que é algo importante, não só com essa questão da pandemia, mas, por exemplo, várias universidades têm um histórico enorme de suicídio. A Federal de Pernambuco é uma delas, a UERJ é uma delas, que tiveram que colocar telas de proteção para evitar os suicídios nos prédios, né, que as pessoas saltavam. Então, são temáticas que a gente ainda vê muita omissão por parte da universidade. E a universidade, vale ressaltar, por vezes, é um espaço muito adoecedor, muito tóxico para os estudantes.
principalmente na pós-graduação. É muito assediador, às vezes é muito cruel nos seus prazos, nos seus entendimentos não humanizados, mas continua a fazer uma fala muito individualizada do adoecimento. Se você não consegue dar conta da sua dissertação, do seu mestrado, tranque e saia, pede para sair, virou o BOP. Né? Não, nós não temos culpa nisso. Aí você vê uma reportagem da Nature e coloca que 1/3 dos pós-graduandos no mundo tem sofrido de ansiedade e depressão. Será que a culpa é sempre só do estudante? Será que esse nosso sistema de educação ele não tem nenhuma culpa nesse cartório para se colocar em cena? Eu coloco essa faca de volta para a faculdade, para ela pensar naquilo que ela projeta, naquilo que ela produz, que ela consiga também dar respostas a isso, de alguma forma. Isso é uma realidade, essa questão da falta da universidade falar e formar os profissionais sobre essas questões, principalmente agora nesse contexto. A última pergunta é até uma curiosidade minha que eu fiquei. Existe alguma diferença entre o luto que foi no início da pandemia, que era um luto por uma doença nova, que não tinha tratamento, não tinha remédio, para o luto de agora, que tem já tratamentos mais eficazes, que tem a questão da vacinação? Imaginar, por exemplo, perder uma vida por uma doença que hoje existe a imunização a ela, e infelizmente no nosso país a gente está vendo uma série de conflitos em relação a isso, e se esse enfrentamento ao luto, essa questão, ela se diferencia, se você já tem algum dado a respeito disso? Eu não sei se teria uma diferença muito visível sobre. Acho que a gente tem alguns contextos diferentes de ser algo talvez mais assustador pela quantidade de mortes e o pouco conhecimento que a gente tinha sobre formas de proteção, né? As coisas foram vindo assim processualmente. Todo dia a gente tinha uma notícia nova do que fazer, do que funcionava, do que não funcionava, e uma coisa funcionava um dia, no outro dia já não era a medida mais cabível para aquele momento. Mas eu não acho que hoje se passou. Primeiro que o fato da gente ter medidas mais eficazes não quer dizer que elas são 100% eficazes. As pessoas mesmo vacinadas ainda estão contraindo Covid. A minha avó teve Covid depois das 2 vacinas. Tomou vacina do Covid, tomou vacina da gripe e mesmo assim contraiu Covid. E a sensação, o medo de perda, eu vou falar da minha parte, para mim era o mesmo, que eu tive no início da pandemia, de levar contaminação para casa porque trabalhava no hospital, mesmo morando sozinho em outro estado na época. Nem estava perto deles, mas havia um temor enorme de que eles não se aquietassem em casa, né, nessa discussão inicial de que, mas eu preciso fazer feira, e a empregada precisa vir em casa e tal. Em mim não havia diferença desse medo, dessa preocupação de perda. Né? E talvez a gente tenha diferenças de como essas pessoas estão lidando em outros países que já avançaram mais. Eu acho que no nosso país, por mais que a gente tenha começado a avançar, a gente ainda está tendo muita perda, a gente ainda está tendo muito caso, e ainda um processo lento, né, que eu, pelo menos, ainda não consigo ficar otimista. Estou esperando esse momento que eu vou ter essa virada de chave e estar, né, otimista para a volta da normalidade. Estou esperando, mas não estou esperando muito otimista ainda. Mas não sei, eu acho que essa resposta ela seria muito pessoal de como as pessoas estão vivenciando o processo. Algumas pessoas baixaram um pouco a guarda por terem diminuído as mortes, e talvez essas pessoas sintam menos medo nesse momento, mas eu acho que vivenciar o luto em qualquer momento ele vai ser já um desafio. E mesmo no início da pandemia ou agora, ele continua com as restrições. Talvez com algumas pessoas sem noção baixando a guarda de novo, né? Mas que não deveriam. Mas não sei, eu acho que vai da realidade de cada um, de como as pessoas estão vivenciando e como o seu meio ao seu redor, se é mais negacionista ou mais cuidadoso, ele está vivenciando esse processo. Perfeito. Fernanda, antes da gente encerrar, você gostaria de fazer um comentário sobre o projeto, sobre o suicídio que você coordena? Sim, sigam nossa página, compartilhem, né? Façam a gente chegar a quem precisa. Ainda tem muita gente precisando de suporte. Eu, quando coloco nas minhas redes pessoais, por exemplo, os grupos de apoio a enlutados, ainda vejo gente falar comigo, nossa, que legal, não sabia que tinha, estou precisando, conheço alguém que perdeu alguém que precisava, mas na minha cidade não tem. Né? Ajudem as pessoas a rastrearem opções de ajuda, né, isso já auxilia bastante. E nós temos também um baralho de perguntas que a gente fez no projeto, está lá na nossa página,
Se vocês se interessarem, vamos falar sobre a pandemia. São perguntas e reflexões sobre luto, perda, saúde mental, impactos. Para quem trabalha com grupo, para quem é psicólogo e trabalha na clínica, ou para quem, como eu, adora reunir a família e puxar um bate-papo sobre um tema, né, com pessoas que têm dificuldade de falar sobre si, sobre seus sentimentos, é uma forma de quebrar o gelo e abrir uma conversa para ajudar as pessoas a descerem o balde no seu poço de emoções e trazer à tona. Então, a gente está vendendo os e-books deles, bem baratinho, menos de R$20, vocês levam em tempo real, e aí ajuda muito a quem deseja trabalhar, seja com os alunos da universidade, como a gente falou, seja no seu CRAS, no seu CAPS, com seus colegas de sala, é uma dica. E no mais, obrigada, gente. Parabéns de novo aí pela oportunidade, parabéns pelo trabalho de vocês, que seja o primeiro de muitos. Fico muito feliz quando eu vejo essa nova geração ser melhor formada do que a minha foi. Isso sim me deixa muito esperançosa. Né? Vocês são nossas gotinhas de esperança de ter uma geração de profissionais de saúde mais humanos e mais capacitados para o que vão pegar. Muito bom, Fernanda, excelente. Vocês têm a possibilidade de fazer mentoria a grupos que venham a se formar, Fernanda? Você sabe? É possível isso? Isso, a gente está prometendo nos cursos que vai fazer um curso específico para esses grupos, mas eu confesso que ainda não tiramos do papel. A gente tem vários trabalhos paralelos a isso, trabalho com lideranças religiosas, trabalho com escolas, e fora o trabalho de quem está, né, tentando terminar o doutorado, mas querendo assumir todos esses compromissos sociais da pandemia. Mas é algo que a gente deseja, sim, fazer um curso aberto, porque a gente entende que não tem pernas. As pernas que estão disponíveis, os ouvidos disponíveis não são suficientes. E a gente tem muito interesse de multiplicar, assim, essa informação, que ela alcance o país, e que tem gente de vários locais aqui. Está numa globalização bonita aqui na sala, Nordeste, Brasília, Sudeste, então é a nossa intenção. Só não sei o prazo que a gente conseguiria botar isso em dia. Mas quem se interessar, fala com a gente que a gente vai vendo possibilidades. Né? A ideia que a gente tem trabalhado é um curso amplo, como os que a gente faz para pegar o pessoal de maneira coletiva. Mas vamos ver, estamos sempre abertos a possibilidades. Excelente, Fernanda, muitíssimo obrigada. Para a gente foi uma alegria tê-la aqui conosco, trazendo aí essa excelente fala, né, de um tema tão difícil de ser trabalhado, e a gente gostaria, o objetivo era trazer alguém que pudesse fazer essa discussão que você traz para a gente com tanta propriedade, mas com, enfim, né, toda essa experiência, essa leveza, e também que mexesse com a gente, né, nós estamos no período também de nos convidar aí a poder assumir algumas responsabilidades enquanto universidade, enquanto programa, né, então, maravilhoso, Fernanda, live maravilhosa, muito obrigada. Obrigada a você. Fernanda, nosso muito obrigado em nome da comissão por ter aceito o convite. Acho que o pessoal aqui do chat está falando que a live foi maravilhosa, está todo mundo aqui gostando bastante. A gente espera manter esse contato, fortalecer essas pontes. A gente vai estar discutindo mais alguns assuntos em um ciclo que nós estamos montando enquanto comissão, para que a gente possa trazer à tona essas reflexões sobre saúde mental, principalmente agora nesse contexto pandêmico e pós. Então, nós agradecemos a sua presença, a presença de todos que estiveram aqui. Nós tivemos, para uma primeira live, nós estávamos preocupados, mas nós tivemos uma adesão bem grande de pessoas, e agradecemos a todos e todas. E a gente também pede que sigam as nossas redes, @saudementalpet, no Facebook, no Instagram, e é isso. Gostaria de finalizar, professora Regina? Finalizando, agradecendo a participação de todos e todas e todos que estiveram aqui conosco, especialmente a Fernanda, por ter trazido aí, né, um momento reflexivo muito importante para nós, e dizer que os trabalhos da Comissão Nacional de Saúde Mental do PET, né, do Programa de Educação Tutorial, em nível nacional, continuará, e oportunamente nós iremos disponibilizar os nossos próximos eventos. Fernanda, muito obrigada, Guilherme, toda a comissão de saúde mental, a Karen ali, enfim, todos que estiveram aqui conosco, trazendo, né, a sua contribuição. Muito obrigada, uma boa noite a todos. Boa noite. Só reforçando, tem o link de presença no chat, quem ainda não preencheu, preencha, ainda vai estar aberto, e a gente vai estar mandando o certificado quanto antes. Obrigado, eu vou estar encerrando aqui.